Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Cris e nesse vídeo nós vamos falar sobre o Profetas em Movimento, a origem do Profetas em Movimento. Tudo começou há alguns anos atrás, quando eu fui fazer uma viagem de uma busca espiritual, de um tempo espiritual, em São Paulo, junto com mais alguns pastores. Nós ficamos lá por um tempo em uma chácara, num período muito bom de jejum, e decidimos então que todos os meses nós iríamos nos reunir na chácara. Essa chácara ela é de um pastor, o pastor Geto Paiva, e ele nos recebe desde então todos os meses lá. Então todos os meses o pessoal vai para lá, são 80, são 100 pastores, e nós ficamos lá sendo ministrados. Então lá se forma um ambiente profético, onde palavras de alinhamento são liberadas para líderes e pastores de todo o Brasil. Eu era um que também estava na primeira reunião, fui na segunda e na terceira reunião. Deus falou muito forte comigo quando foi liberado uma palavra a respeito de profetas, uma companhia de profetas. Eu sabia que Deus queria me usar em alguma área. Eu sabia que tinha uma carga dentro de mim que iria ser liberada por Deus, mas eu não sabia como, eu não sabia a identidade que Deus ia me dar para andar pelo Brasil anunciando a palavra dele. Então, quando foi liberado da boca de um pastor que nós éramos uma companhia de profetas, uma cia de profetas, veio no meu espírito profetas em movimento. E ali então eu vi assim, nós somos profetas em movimento. Deus está movimentando os profetas do Brasil. Então, quando eu olhei para aquele ambiente, eu olhei vários profetas, eu olhei vários homens de Deus. Naquele ambiente todos profetizavam. Lembre-se que no ambiente profético, nem todos são profetas, mas todos profetizam. Como Saul. Saul não era um profeta, mas no ambiente profético, Saul também profetizou. Então, desde então, nós começamos a fazer disso, sabe, o nosso chamado, entender que era o chamado que Deus tinha para nós nos movimentar como um ministério itinerante. E desde então, já foram mais de 50 cidades que foram visitadas, aonde nós fizemos conferências. E aí você me pergunta, mas o que é falado nessas conferências? Bom, o Profetas em Movimento, ele se levanta no Brasil como uma voz profética, uma voz de alinhamento. Todos nós, muitas vezes, imaginamos que o profeta é aquele que revela o CPF das pessoas, é aquele que revela um pecado oculto, e nós somos ensinados que o profeta, ele era esse tipo de adivinho. E no ofício profético, na realidade não é isso. Na realidade, o ofício profético é aquele que aponta o caminho, é aquele que traz realinhamento bíblico quando o povo ele sai fora, quando o líder ele sai fora daquilo que é bíblico. Então Deus levanta os seus profetas para trazer de novo a verdade bíblica para dentro da igreja. E nesses tempos tem sido assim. Nós nunca vivemos tempos de tanta diversidade de palavra, de pensamentos. Então acabam líderes se levantando e pregando aquilo que eles acham e não aquilo que a Bíblia diz. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós entendemos que Deus também está levantando profetas em movimento. Não é um movimento do pastor Cris, mas é um movimento para a nação. Nós vemos hoje muitos homens de Deus, nós vemos muitas pessoas de Deus que estão sendo usadas. E nem todos os profetas estão em cima dos púlpitos. Os profetas, eles são aqueles que não têm um compromisso com os homens. Eles têm uma responsabilidade com os homens, mas o compromisso de um profeta em movimento é com o próprio Deus. Sempre foi assim. Um profeta nunca vai falar para agradar homens. O profeta em movimento, da vontade de Deus, enviado por Deus, ele sempre vai ser enviado para trazer uma palavra de realinhamento. Às vezes vai ser entendido, às vezes não vai ser entendido, mas o tempo vai revelar se o profeta e a profecia era de Deus ou não. Sempre foi assim e assim está sendo em nossos dias. Então se levantou o Ministério Profetas em Movimento. Nós vamos pelo Brasil afora, trazendo alinhamento. Nós fizemos conferências proféticas, conferências de avivamento. Nós sentamos com um grupo de líderes da igreja, onde nós explicamos a relação entre a Bíblia e os profetas, profetas e profecias. O que é uma profecia? Como saber se uma profecia é de Deus? Quem eram os profetas menores? Quem eram os profetas maiores? O nível de relevância, como que foi escrito? Então o movimento Profetas em Movimento já diz,
é um movimento de profetas que se levantam em todo o Brasil para trazer um realinhamento bíblico e para os pastores e líderes não esquecer do que a Bíblia tem falado nesses tempos. Lembre-se, nós estamos vivendo tempos confusos. A Bíblia diz que muitos nos finais dos tempos, eles iam se levantar como mestres e eles enganariam até mesmo os próprios escolhidos. Então, a voz profética se levanta no Brasil para trazer alinhamento e para que os escolhidos do Senhor, eles não venham se perder em lendas, em fábulas, mas que eles venham estar firmados na palavra de Deus. Profeta é aquele que aponta o caminho. Então, nosso movimento, ele começa com essa intenção, uma voz de Deus. Nós não somos melhores do que ninguém, mas já somos melhores do que quem nós éramos antes. Então, nos colocamos à disposição de Deus e nós temos servido às igrejas, servido pastores, servido líderes e com o coração queimando. E por onde nós temos passado, graças ao bom Deus, nós temos ouvido testemunho de pastores que foram impactados, que foram lançados e que foram realinhados, seus líderes, sua igreja, um ambiente profético, partos proféticos, partos na área da adoração, partos na área do evangelismo, são feitos quando a palavra de Deus é alinhada. Então, nós, do Profetas em Movimento, estamos aqui para servir a igreja, nos colocando à disposição de você, pastor, de você, líder, de você que está na frente de um trabalho para servir você, ok? Então fica aqui um pouquinho da nossa história do Profetas em Movimento. Espero que em breve nós venhamos nos ver, espero que em breve nós venhamos estar no mesmo ambiente profético, e no ambiente profético tudo fala. Que Deus abençoe, até o próximo vídeo. Tchau, gente!